Dr. Marcelo Rossomo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Amanhã na Band, a gente agradece a presença, até porque falar de saúde nunca é demais, né, doutor? Isso aí. E ainda mais saúde ocular. Quando a gente pisca, literalmente, né? Quando a gente pisca, pode acontecer alguma coisa aí, por isso que a gente vai acender esse alerta aqui hoje para você. Vem aí um mutirão de glaucoma e catarata totalmente gratuito. Daqui a pouquinho eu vou te dar mais informações sobre esse mutirão, mas agora vamos falar um pouquinho sobre glaucoma, né, doutor? Acredito eu que quando um paciente chega no consultório que recebe o diagnóstico já assusta, né? Glaucoma é uma doença muito séria, é a principal causa de cegueira irreversível no nosso país. Olha só. E o problema é que o glaucoma é uma doença silenciosa, a pessoa não sente nada e o glaucoma está lá destruindo as células do nervo óptico. Quando a pessoa começa a ter perda de visão, já é tarde demais. Entendi. Então é muito importante a pessoa sempre fazer os seus exames anuais com o oftalmologista, incluindo o fundo do olho e a medida da pressão intraocular, para conseguir detectar precocemente a doença. Exatamente isso que eu ia perguntar agora. É ali no exame de rotina, é nessa consulta de rotina que doenças como essa são diagnosticadas, doutor? Sim. A consulta oftalmológica... Primeiro de tudo é ver o grau do óculos, para ver se precisa de óculos de perto, de longe, miopia, astigmatismo. Mas também é importante avaliar outras estruturas do olho, como córnea, se tem catarata, se tem glaucoma, se tem doenças da retina, diabetes pode atacar a retina, existem várias doenças que podem atacar a retina. Então, a consulta oftalmológica tem que ser um rastreio para tentar detectar outras doenças que estão no início. Olha só, inclusive falando, né, do diabetes aí, acredito que seja uma dúvida frequente também. Tem a própria cegueira do diabetes, né, doutor? Sim, diabetes é um problema muito sério para a visão, porque quando o diabetes está descontrolado, começa a ter hemorragias na retina, no fundo do olho, pode dar descolamento de retina, uma inflamação que se chama edema macular e diabetes leva à cegueira também se a gente não tratar. Quanto mais tempo a pessoa tem diabetes, quanto mais anos de diabetes ela tem, maior a chance de aparecer lesões no fundo do olho, né, retina? Olha só, por isso que a gente está batendo muito aqui hoje, né? Não só hoje, mas até nos outros programas que a gente já falou sobre o assunto, sobre diagnóstico precoce, né, doutora? Acho que essa é a palavrinha. Quanto mais cedo você for diagnosticada, mais chances aí de tratar a doença, né? Isso aí. Nos dias atuais, né, com o avanço da medicina, os aparelhos são capazes de detectar as doenças antes da pessoa sentir alguma coisa. Então é errado aquele pensamento, tô bem, não vou no médico. Eu Verdade. escuto diariamente os pacientes falam, não é assim que funciona hoje em dia. Hoje em dia, você mesmo estando bem, tem que fazer o seu check-up, seus exames, porque se descobre no início é muito mais fácil de tratar. E a gente sabe, né? Vou puxar a sua orelha agora. Só vai no dentista o quê? Quando tá com dor de dente. Só vai no oftalmologista quando tá com alguma coisa, com uma conjuntivite, né, doutor? Agora, principalmente entrando nessa época de tempo seco, acho que o pessoal acaba procurando mais, né? Porque surgem também essas doenças oculares do tempo seco e tudo mais. Sim, conjuntivite, a gente tá com um surto neste momento, porque começou a onda de resfriado, começou a esfriar e o mesmo vírus que causa gripe, que é o adenovírus, é a que causa conjuntivite viral. Entendi. Né? Então, principalmente, né, as mamães que têm as crianças aí na escola, né, chegando nesse período, é difícil, eu sei, viu? E ainda falando sobre glaucoma, doutor, a gente fala aí de uma faixa etária ou não? Porque automaticamente a gente liga à terceira idade, mas não só a terceira idade, como funciona? Não, a maioria dos pacientes com glaucoma tem mais de 50, 60 anos, mas existem glaucomas em pessoas jovens, inclusive existe glaucoma em bebês, a pessoa pode nascer com glaucoma. Olha, não sabia disso. Glaucoma congênito. Tá? Então, é importante também as crianças, os bebês fazerem exame, porque a gente também consegue detectar no começo a doença e consegue tratar para evitar que tenha perda de visão. Entendi. Inclusive, coloca aí na tela agora, por favor. Vamos entender um pouquinho. Olha ali, doutor. O olho normal e o olho com glaucoma. Então, o que vai diferenciar? Explica para quem está em casa. Então, glaucoma é o aumento da pressão do olho. Esse aumento da pressão do olho leva à morte das células do nervo óptico, que fica ali no fundo do olho. Essas células, quando morrem, vai perdendo a visão. E como são neurônios, né, células nervosas, elas não
nascem novamente. O que perde é irreversível. Isso que é o problema do glaucoma. A cegueira é irreversível, não volta. Olha, e ele afeta os dois olhos, doutor? Ou pode ter em um e no outro não? Normalmente afeta os dois, mas em alguns casos pode ser em um ou pode ser assimétrico, né? Afetou mais, tem nos dois olhos, só que afetou um mais gravemente e o outro não tanto. Olha só, a gente está tendo aqui, né, realmente uma consulta aqui para você, para tirar suas dúvidas, mas nada substitui a consulta lá no consultório do doutor, viu? É importante você estar sempre passando por essa consulta de rotina. Tem mais uma imagem aí pra gente? A gente falando hoje sobre glaucoma. Então, um pouquinho ali do glaucoma com ângulo mais fechado e de ângulo aberto. São tipos, doutor? Explica pra gente. Isso. O tipo mais comum chama glaucoma de ângulo aberto, onde o ângulo onde se drena o líquido do olho é aberto. Existe o glaucoma de ângulo fechado, que é um pouco mais complicado, porque a pessoa pode ter crise de glaucoma agudo, que é quando a pressão da pessoa, normal da pressão do olho é em torno de 8 até 21, tá? Entendi. Quando tem esse glaucoma agudo, a pressão do olho vai lá para 50, 60, e a pessoa pode perder visão em questão de poucas horas. Então é comum a gente escutar isso, eu estava na fazenda, não tinha acesso, o médico estava pescando, não consegui chegar no médico rapidamente e perde a visão. Olha, questão de horas. Sim. Olha só, algo que você pode ter uma consulta de rotina e cuidar, né? Cuidar aí da sua saúde. Abrir esse alerta, hein? Ao longo da semana, a gente divulga nas nossas redes sociais, tanto nas minhas, quanto nas redes sociais da Band Paulista. Pode seguir o Instagram da TV Band Paulista, né? @TV Band Paulista. E o meu Instagram também, @samara.calil. Durante toda a semana, a gente vai divulgando os temas para você participar, mandar a sua pergunta. Várias perguntinhas chegaram. Acho que uma das que mais fizeram, doutor, foi inclusive sobre a questão da diabetes, né, e cegueira, que a gente já explicou um pouquinho no começo, mas daqui a pouco eu continuo fazendo as perguntinhas de vocês também. No próximo bloco nós vamos falar sobre o mutirão. Que bom, né, que existem mutirões como esse, totalmente gratuitos para a população. Vamos falar também um pouquinho sobre catarata, que é outra dúvida frequente, né, doutor? E hoje falando sobre saúde, falando sobre glaucoma, catarata, prevenção, diagnóstico precoce, né, doutor Marcelo? Levar esse recado para quem está em casa, né? Bom, continuando falando sobre o assunto, então, no bloco anterior a gente falou, né, um pouquinho sobre glaucoma. Solta a próxima imagem, por favor. Vamos falar, então, nessa consulta de rotina, doutor, quais exames são feitos, né? Falando de periodicidade, de rotina, quais exames devem ser feitos anualmente? Olha, então, começa pelo teste da acuidade visual, que é para ver o quanto que você está enxergando, normalmente aquelas letrinhas que vão ficando cada vez menores. Depois é feito a medida do grau, que se chama refração. Depois pode passar pela lâmpada de Fenda, que é esse microscópio que a gente consegue analisar as estruturas do olho, começando pelas pálpebras, a parte branca do olho, que é conjuntiva, que pode ter conjuntivite viral. A gente vê a córnea, a íris, se tem catarata ou não. Aí a gente pode medir a pressão com a tonometria. A gente pode ver o fundo do olho, nervo óptico, as veias dentro do olho. A gente pensa que o olho é só uma bolinha, né? Mas o olho é um mundo coisa por lá dentro. Tem várias camadas, né, doutor? Várias camadas, tem várias especialidades, né? Entendi. Cada especialista cuida de uma partezinha do olho. E falando do tratamento de glaucoma, a gente falou lá no início, no outro bloco, né? Que muitas vezes, quando chega ao ponto da cegueira, é irreversível, né, doutor? Mas falando de tratamento, o que está ao nosso alcance hoje? Então, o que precisa ser feito para tratar glaucoma é diminuir a pressão do olho. Mas esse tratamento deve ser feito enquanto a pessoa enxerga bem. Porque se cegar e depois ir tratar, não adianta diminuir a pressão do olho, porque já foi. Entendi. Então, enquanto a pessoa está enxergando, tem um glaucoma inicial, a gente tem que diminuir a pressão do olho. Para diminuir a pressão do olho, existe basicamente 3 tipos de tratamento. Colírios, para pingar todos os dias, que existem alguns tipos de colírios. Existe o laser do glaucoma, que existem alguns tipos de laser. E a cirurgia do glaucoma, em último caso, quando o glaucoma já é mais avançado. Entendi. Respondido para você. Mais uma telinha aí, vamos falar do mutirão que vai acontecer? Não, tá aí na tela para você. Olha só. Vamos falar então sobre esse mutirão que vai acontecer dia 31 de maio em Presidente Prudente, das 8 às 15, doutor, às 16. Das 8 às 16, em Presidente Prudente, no Parque Shopping Prudente, e é totalmente gratuito, né?
Isso aí. Então, fica o convite para vocês, né, que queira fazer o check-up de glaucoma e de catarata, são duas doenças muito prevalentes, que aparecem muito nas pessoas. Vá sábado de manhã, exames completamente gratuitos, a nossa equipe da oftalmolês vai estar lá pronta para recebê-los com o maior prazer. O nosso objetivo é doar um dia nosso, né, para fazer um atendimento gratuito, né, fazer um trabalho social. E com isso a gente consegue detectar precocemente, consegue tratar muitas pessoas que iriam ficar cegas. Verdade. Só para você ter noção, das pessoas cegas, 80% das cegueiras seriam evitadas se fizesse o exame precocemente. De cada 10 cegos fazendo o exame precocemente, a gente salva 8. Imagina quem está assistindo o programa agora, né, tá com a família aí, que tem algum caso na família, que já viu a mãe passar por isso, ou o pai, ou um ente querido, e sabendo disso, né, doutor, que é só você ir lá fazer o exame e precocemente ter esse diagnóstico para poder tratar, tá bom? Então espalhe isso para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? O mutirão é totalmente gratuito. Essa pessoa, quando chegar lá, não vai precisar pagar nada, né, doutor? Ainda vai ter tudo isso, vai ter esse acesso aí a todos esses exames. Que legal! Isso aí. Não precisa pagar nada, só levar um documento, faz o cadastro e já começa a passar por uma série de exames para a gente detectar se a pessoa tem glaucoma, catarata e outras doenças também. Então, vou pedir para colocar na tela de novo e você vai fazer o quê? Vai tirar uma foto da TV, tira aí, vou esperar você pegar seu celular, tira uma foto e você vai mandar no grupo do Zap, no grupo da família, vai falar assim, olha o que eu vi a Samara falando lá, que dia 31 de maio tem mutirão do glaucoma e catarata totalmente gratuito em Presidente Prudente, inclusive você da região, né, doutor? Tão pertinho aí, várias cidades vizinhas podem vir. Agora vamos falar um pouquinho de catarata, então, aproveitando esse gancho. O que a gente pode falar para quem está em casa, doutor? Um pouquinho das causas, dos sintomas, ou também não tem sintoma, como é? Então, catarata tem sintomas, sim. Dentro do nosso olho a gente tem uma lente que ela é completamente transparente quando a gente nasce. Conforme vai envelhecendo, essa lente vai perdendo a transparência, vai ficando opaca, esbranquiçada. Isso se chama catarata. Catarata todo mundo vai ter depois de uma certa idade. Nosso olho foi feito para durar 50, 60 anos. Como a gente passa hoje em dia disso, a catarata se desenvolve e começa a dar diminuição da visão. A pessoa passa a ter dificuldade de ler ou dirigir, né? E a única maneira de resolver esse problema da catarata é fazer uma cirurgia, onde a gente tira essa lente que ficou opaca e coloca uma lente completamente nova. Entendi. Então, respondido para você que está em casa, inclusive falando em responder, vou fazer umas perguntinhas agora, viu, doutor? Pessoal, viu? Vocês também não perdem uma oportunidade, né? Viram que eu iria trazer o doutor aqui? Já mandaram várias perguntinhas, olha. E a pergunta da Ana Lúcia, ela quer saber se olhos claros têm mais chances de ter glaucoma, ou se é mito isso. Não, é mito. Glaucoma dá principalmente em pessoas negras e asiáticas. Então seria pelo contrário. Olha, o contrário. As pessoas têm isso, né? Que olho claro tem mais problemas. Sim. Não. Olha, interessante. Respondido aqui. Outra telespectadora não deixou o nominho, mas ela perguntou sobre o uso de canetas emagrecedoras, que inclusive é tema de hoje. Daqui a pouquinho o nosso Nutri, Dr. Marco Aurélio, vai falar sobre o uso de canetas emagrecedoras. Mas ela está perguntando se causa cegueira. Tá um zum nas redes sociais. Sim, é importante todo mundo estiver fazendo uso dessas canetas, né, que tá uma febre, é fazer o exame da retina, do fundo do olho, para a gente detectar e ver se tem alguma normalidade. Às vezes a pessoa deixa de se alimentar, porque a caneta tira fome, e pode faltar alguns nutrientes vitais para as células da retina, que são os fotorreceptores. E pode alguns fotorreceptores perder a vida, morrer. É importante fazer o exame da retina quando estiver usando as canetas. Olha só, outra telespectadora, a Fátima, beijo Fátima, que é lá de Penápolis, participou mandando a sua perguntinha pra gente. Ela perguntou, doutor, se glaucoma dói, que ela está com uma dor no olho, todas as vezes que ela pisca, tem pelo menos umas 2 semanas que ela está com essa dor. Normalmente, glaucoma é uma doença silenciosa, a pessoa não sente nada e a pressão do olho está alta e está destruindo as células do nervo óptico. Algumas vezes o glaucoma pode sim vir acompanhado de dor. E isso normalmente acontece quando a pressão está muito alta, 40, 50, aí pode dar dor, olho vermelho, a visão embaçar.
Mas não necessariamente essa dor no olho, se alguém está sentindo dor no olho, é só sobre o glaucoma. Pode ser outra coisa, né, doutor? Dor no olho, existe umas 50 doenças que podem dar dor no olho. Uma vez, vou até contar aqui, uma vez eu achei que eu estava com conjuntivite, sabe? A gente vai no Dr. Google, não faça isso, tá? Pelo amor de Deus, não vai no Dr. Google. Eu achei que eu estava com conjuntivite, cheguei no médico, sabe o que era? Eu tinha pego uma tempestade dessas de areia, assim, tinha entrado tipo um cisquinho assim de ferro no meu olho, tava pontinha lá. Nossa. Só que eu não enxergava a olho nu. Sim. Então tava lá espetadinho. Tirou, nossa, parece que tirou literalmente com a mão, né? Tirou a dor ali. Então, uma tempestade dessas de areia, de terra, de poeira, sabe? E achando que era conjuntivite, tá? Então, nunca vá no Dr. Google, não. Vai no consultório. Mais uma perguntinha antes da gente encerrar nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ver qual perguntinha que eu vou fazer aqui. Vou fazer a perguntinha da Karen. Ela quer saber sobre colírios hidratantes para o tempo seco. Pode algum colírio que a gente pode todo dia pingar, doutor? Ou ela deve passar pela consulta para saber qual? Então, existem colírios lubrificantes que a gente utiliza, né, para tirar o ressecamento do olho, mas depende muito do tipo de problema que a pessoa está tendo, né? Porque também existe mais de 200 colírios. Às vezes a pessoa pensa que o colírio é tudo igual. Ah, tô com dor, não vou pingar esse colírio que eu tenho lá no armário. Não é assim. E se pingar um colírio errado, eu morro de medo disso, de levar cegueira, sabia? Existe colírio antibiótico que mata bactérias, anti-inflamatórios, colírio que diminui a pressão, colírio antialérgico, colírio lubrificante, colírio para dilatar a pupila, colírio para fazer... Então, existem vários tipos de olha colírio. só, Colírio não é tudo igual. Exato. E a última perguntinha, para encerrar com chave de ouro aqui. Perguntaram, lavar o olho com soro fisiológico, sim ou não? Melhor que soro fisiológico é o colírio lubrificante, tá? Porque o soro fisiológico é água com sal. E isso irrita um pouco o olho. É muito melhor pingar um colírio lubrificante do que usar o soro fisiológico. Anotado, viu? Cuidado com receitinhas caseiras, né, doutor? Mas a gente vê cada receitinha nas redes sociais, cuidado, viu? Agradeço imensamente o doutor Marcelo Rossoume, que veio aqui gentilmente conversar com a gente, falar sobre o mutirão que vai acontecer dia 31 de maio e acender esse alerta, né? Consulta de rotina, diagnóstico precoce, tá? Mais uma vez frisando que uma boa parte aí dos casos de cegueira são irreversíveis, porém poderiam ter sido prevenidas. Sim. Olha só, obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite. Ótimo final de semana.